Olá, espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos para mais uma história no Antigo Testamento e hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus a Abrão. Você encontra essa história em Gênesis capítulo 12. Então, na história anterior, nós aprendemos que o povo de Deus recebeu a ordem para que se espalhasse por todo o mundo, mas eles resolveram desobedecer. Eles encontraram uma terra boa, onde resolveram se estabelecer ali, resolveram construir uma cidade e também uma torre enorme, com o objetivo de que o nome deles fosse conhecido por todo o mundo. E aí Deus resolveu acabar com o orgulho daqueles homens, fazendo com que eles tivessem uma confusão de linguagem, né? Antes só havia uma linguagem na terra, mas daí Deus confundiu os homens e fez com que eles falassem línguas diferentes, de maneira que uma tribo não conseguia entender o que a outra tribo falava. E por isso foi impossível, né, que eles continuassem ali naquele lugar, e assim eles foram e se espalharam pelo mundo. Agora, voltando um pouquinho ainda para a história de Noé, nós aprendemos que Deus mostrou sua indignação contra o pecado, né, por causa da maldade do coração do homem, e ele destruiu quase que por completo toda a humanidade, né? Ele só deixou Noé e sua família, e também, é claro, os animais para repovoarem a terra. E isso foi um ato da justiça de Deus, né? Um castigo contra o pecado, mas também foi um ato de misericórdia, porque Deus tinha prometido que iria nascer um descendente da mulher que iria destruir a serpente, né? Então, preservando a família de Noé, Deus também estava demonstrando a sua misericórdia com a humanidade. E foi exatamente da descendência de Noé que nasceu aquele que iria destruir a semente da serpente, né? A descendência da serpente. Vocês lembram que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E foi da descendência de Sem que o Senhor continuou o seu plano de salvação do seu povo escolhido. Um dos tataranetos bem distantes de Sem se chamou Tera. E Tera teve um filho a quem pôs o nome de Abrão. Eles moravam numa cidade chamada Ur dos Caldeus e depois eles se moveram, né, se mudaram, seguiram rumo a Canaã. Só que eles pararam mais ou menos no meio do caminho, numa cidade chamada Harã, onde permaneceram por um bom tempo. Gênesis 11, versículos 31 e 32. E Tera morreu nessa cidade de Harã. Abrão, o filho de Tera, é um dos personagens mais notáveis descritos nas Sagradas Escrituras. E nós vamos começar a ver aqui a história que Deus escreveu por meio da vida de Abrão. Deus chamou Abrão e disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá até a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e lhe abençoarei e farei seu nome grande, de maneira que você será uma bênção para todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Abrão era casado com Sarai, mas ele não tinha filhos porque Sarai era estéril, né? Que quer dizer que ela não podia dar à luz filhos. Gênesis 11, versículo 30. Então, inicialmente, Abrão saiu da terra de Ur dos Caldeus, junto com seu pai, sua mulher e seu sobrinho Ló, e passou um tempo na terra de Harã, onde seu pai morreu. Abrão tinha 75 anos quando ele partiu da cidade de Harã e foi para Canaã, e seu sobrinho Ló também foi com ele, assim também como os seus servos e todos os seus animais e bens que eles tinham possuído ali naquela terra de Harã. Quando Abrão passou por Canaã, Deus apareceu para ele e prometeu que daria a ele e à sua descendência
toda aquela terra. Abraão, então, construiu um altar ao Senhor em memória a esta promessa que Deus fez a ele. Ele continuou sua viagem e chegou a um lugar chamado Betel, onde se estabeleceu por um tempo, e lá novamente ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Abraão continuou a sua viagem e houve um momento de muita fome ali na região. E por isso ele desceu para o Egito, ele decidiu ir para o Egito. Chegando ao Egito, Abrão ficou com medo de ser assassinado pelos egípcios. Ele pensou o seguinte: minha esposa Sarai é muito bonita. Os egípcios, vendo a beleza dela, vão querer me matar sabendo que eu sou esposo dela, para que então eles possam ficar com ela. Então ele disse para Sarai: diga a todos aqui que você é minha irmã. Realmente, a beleza de Sarai chamou a atenção de todos os egípcios e logo ela foi levada para a casa de Faraó. E Faraó tratou Abrão muito bem por causa de Sarai. Ele deu a ele riquezas, deu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, escravos e camelos. Mas Deus puniu Faraó e toda a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai. Nós podemos imaginar que em algum momento Sarai revelou a verdade para Faraó, dizendo que ela não era irmã de Abrão, mas esposa. Pode ser também que Deus escolheu outra forma de fazer com que Faraó soubesse a verdade. Mas então, depois que Faraó ficou sabendo a verdade, ele foi até Abrão e perguntou a ele: o que você fez comigo? Por que você não me disse que ela era sua mulher? Você falou que ela era sua irmã, por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Agora está aqui a sua mulher, tome-a e parta daqui. Gênesis 12, versículo 19. Faraó então deu ordens aos seus homens acerca de Abraão. E então eles o acompanharam para que ele saísse do Egito. Saiu então Abrão com tudo o que ele tinha, com sua esposa Sarai e também com seu sobrinho Ló. Então eles deixaram o Egito. Aqui nessa história, nós aprendemos que Abrão teve bastante fé para atender a ordem de Deus. A ordem de viajar para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus apareceu para ele e lhe prometeu que lhe transformaria numa grande nação. Abraão mostrava a sua confiança em Deus e, seguindo sua viagem, de vez em quando nós vemos que ele erguia um altar e invocava o nome do Senhor. Isso mostrava tanto confiança no Senhor como também submissão, obediência ao Senhor. Agora, também fica claro nessa história que mesmo homens de fé como Abrão são pecadores. Abrão teve medo de ser assassinado e acabou colocando a sua esposa em risco e usando Sarai, como se ela fosse um escudo para se defender da possível maldade daqueles homens. Mas apesar do pecado de Abrão, Deus se mostra como um Deus misericordioso. E além de ser misericordioso, o Senhor também mostra a sua bondade, fazendo com que Abrão prosperasse ali no Egito. Então Deus não apenas protegeu a vida de Abrão, como também deu riquezas a ele e ainda protegeu a vida de Sarai. Essas coisas são escritas na palavra de Deus, não para que nós imitemos, mas para que nós aprendamos a depender somente de Deus e também para que nós tenhamos a humildade quando nós estamos procurando viver uma vida de santidade e de obediência diante de Deus. Que Deus, então, nos abençoe. Agora, algumas poucas perguntas aqui para nossa fixação de aprendizagem.
Primeira pergunta: qual foi a promessa que Deus fez a Abrão? Segunda pergunta: por que Abrão pediu para Sarai dizer que era irmã dele? E a última pergunta: o que Faraó fez com Abrão depois que ele descobriu que ele tinha mentido sobre Sarai ser sua irmã? E aqui a lista do material que nós temos usado como apoio para a preparação das nossas histórias. Então, que Deus nos abençoe e nos vemos na próxima história.